E a todos vocês que estão conosco, já te convido, deixa aberto a sua Bíblia no Salmo 1, o primeiro salmo do nosso saltério, que tem aí 150 salmos, e eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos com os salmos, ou orarmos no salmo. E o salmo primeiro é um salmo muito especial. Lembrando que a palavra salmo significa cântico ou poesia, ou melhor, no original, remédios para a alma, como na introdução foi falado. Os salmos, eles nos curam de todos os males, ou nos dão remédios para todos os males, sejam da alma, seja do corpo. E o Salmo primeiro, ele é muito especial, não só porque é o primeiro, mas porque ele tem uma mensagem muito especial que vai abranger todos os outros salmos, como se o Salmo primeiro fosse um resumo, uma resenha de todos os outros salmos. Ou melhor dizendo, o Salmo 1 é a mensagem central de todos os outros 149 salmos. Olha só, não importa que salmo você esteja lendo, e não importa a mensagem específica daquele salmo que você esteja lendo. A mensagem central dele está no Salmo primeiro. Isso é muito interessante. E que mensagem é essa? É que existe um segredo para felicidade. E existe mesmo esse segredo para tão sonhada, buscada, desejada, almejada felicidade. Quem não quer ser feliz? E a oração está intimamente ligada a essa busca pela felicidade. Nós oramos necessariamente, não sei se você já pensou nisso, porque ou queremos ser felizes ou para permanecermos felizes. Já percebeu que nós agradecemos na oração porque nós estamos felizes, porque nós temos algo? Que nós pedimos coisas em oração para ficarmos ou para continuarmos felizes? Que nós imploramos na oração por pessoas para que estas alcancem a felicidade e, consequentemente, nós fiquemos felizes porque elas estão felizes. A oração está ligada à felicidade. E Deus, ele revelou no Salmo 1 qual é o segredo para essa felicidade. E olha só, esse segredo do Salmo 1, se seguido fielmente, ele garante paz, garante tranquilidade, garante alegria, mas garante, acima de tudo, felicidade. E não é uma felicidade qualquer, uma felicidade eterna. E por isso, esse salmo, uma espécie de resumo de todos os outros, vai nos trazer a mensagem como sermos felizes, porque felicidade é o tema central de toda a Bíblia. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo primeiro. Ele faz parte do rol de outros tantos salmos de autoria anônima, nós não sabemos, mas ele mostra uma coisa fantástica. Existe um segredo para a felicidade plena e, ao mesmo tempo, um aviso para o oposto disso, que é a tragédia da eternidade sem Cristo. Tema do Salmo 1, a felicidade dos justos e o destino dos ímpios. Se você puder me acompanhar, diz assim o primeiro versículo do Salmo 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e é aquele que não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, em outra versão. A palavra bem-aventurado é uma palavra que significa feliz, mas não aquela felicidade efêmera, aquela felicidade rasa, aquela felicidade momentânea. A palavra bem-aventurado, sempre que aparecer na Bíblia, seja aqui, seja lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, na última bem-aventurança de Apocalipse, onde aparecer a palavra bem-aventurado, ela significa uma felicidade incontrolável, inexplicável. É sinônimo da palavra afortunado, ou alguém que recebeu uma fortuna incalculável de maneira inesperada e sem ter merecido essa fortuna. É algo grandioso que chega numa hora que você não espera, mas é o momento certo em que a pessoa passa por uma necessidade. E ela nem imaginava que chegaria. Bem-aventurado significa receber uma fortuna. Essa fortuna
não é humana, não é riqueza, é óbvio, essa fortuna é eternidade com Cristo, é salvação, é o céu. Só que para receber essa fortuna, no caso, a eternidade com Cristo, que é o valor maior, por vezes a Bíblia chama de coroa, ela chama de joia preciosa, mas para receber essa felicidade, nós temos que negar algumas coisas. E antes que você pense, poxa, tem que negar três coisas, na verdade eu tenho que negar uma coisa só, que é negar a mim mesmo, é o que Cristo disse, lá em Lucas 9:23. Se eu quero seguir a Cristo, eu preciso necessariamente negar a mim mesmo, tomar a cruz e a cada dia e seguir a Jesus. Então, o que significa negar a si mesmo? Significa dizer não para o pecado. E o pecado, ele vai abranger aqui as três esferas, ou o caminhar completo de alguém que está nesse caminho. Então, ele vai dizer, no fundo, nós gostamos de maus conselhos, porque o mau conselho, ele sempre apetece os nossos desejos e as nossas vontades. Gostamos de maus conselhos, especialmente se eles vierem de pessoas boas, principalmente de irmãos da fé. Então, olha o que eu estou dizendo. Pessoas boas dão bons conselhos, mas pessoas boas também dão maus conselhos. Pessoas más dão maus conselhos, mas pessoas más também dão bons conselhos. Como nós sabemos que um conselho é bom? Sempre que ele for amparado e que ele for totalmente de acordo com a palavra de Deus. E não importa de quem ele venha. Queridos, na verdade, não importa quem é o emissor do, melhor, importa quem é o emissor do conselho e não quem é o instrumento para esse conselho. Sendo palavra de Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós gostamos de ouvir maus conselhos, nós gostamos de parar no caminho dos pecadores, ou seja, ouvir o mau conselho e numa sequência natural, a gente começa a ficar próximo daquilo que nos agrada, como se usufruindo daquele mau conselho dado. Porque depois, no fim de tudo isso, nós nos tornamos tão iguais aos pecadores que fica indistinguível. Por isso que o Salmo diz, assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa começa a praticar as mesmas coisas que os ímpios praticam. Quando se ouve maus conselhos, quando se acomoda no caminho dos pecadores e passa-se a ser tão igual que se torna indistinguível. Mas a palavra de Deus diz que é possível a gente ser feliz. E o versículo 2 mostra como. Primeiro, negando viver como os ímpios. Segundo, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Graças a Deus existe esse oposto. A única regra para a gente ser feliz é negar viver no pecado e amar a palavra de Deus. E quando nós sabemos que amamos a palavra de Deus? Quando nós sentimos prazer na palavra de Deus. Orar no Salmo 1 significa levar-nos a amar profundamente a Bíblia, desejar a Bíblia, não como nós queremos que ela seja, mas exatamente como ela é. O salmista, anônimo, ele vai nos dizer que não basta ler a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus. A palavra meditar é a mesma usada para ruminar, aquilo que o animal faz no pasto depois de se alimentar com as ervas e passar horas e horas ruminando, mastigando aquele alimento. É o mesmo que colocar a palavra de Deus dentro de nós, ou comer uma porção da palavra, e passar o resto do dia refletindo nela, ruminando nela o restante do dia. É a melhor técnica de memorização, ou de guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Por isso, os salmos são poesias, os salmos são músicas. Salmo foi escrito para ser cantado e não lido, porque cantar é a melhor maneira de memorizar. Nós guardamos a palavra de Deus quando nós cantamos a palavra de Deus, quando nós passamos o dia cantando e lembrando da palavra de Deus. E existe o melhor horário para isso, para a gente se alimentar da palavra de Deus? Parece que sim.
Muitos vão dizer, muitos teólogos, muitos piedosos, dizem que o melhor horário para você se alimentar de Deus é pela manhã. E depois, durante o dia, ficar ruminando aquela palavra. John Wesley atribui a ele uma frase em que diz assim: se você não buscar a comunhão com Deus e a sua palavra logo pela manhã, dificilmente você o fará durante o dia. E eu te faço uma pergunta. Na sua experiência pessoal de devocional com Deus, você concorda com John Wesley? Buscar a Deus pela manhã é não só a melhor, como a única opção durante o dia, porque depois o dia nos engole com as suas atividades? O que eu tenho a te dizer nesse salmo: você quer ser feliz? Ore a palavra de Deus. Rumine a palavra de Deus. Coloque lembretes estratégicos naquilo que você vai olhar durante o dia. Porta da geladeira, tampa de um fogão, tela do computador, tela do seu celular, seu smartphone, porta do banheiro, porta. Coloque a palavra de Deus onde você vai se lembrar daquilo que você não deve esquecer. Seria mais ou menos fazer de tudo para lembrar da palavra de Deus todos os dias. Queridos, isso é segredo para ser feliz. No verso 3, Deus diz a recompensa disso. Ele será aquele que medita na palavra de Deus o dia todo, ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, e que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e termina. Tudo que ele fizer prosperará, ou seja, existe uma recompensa para quem busca felicidade só em Deus e é fiel a Deus. Qual a recompensa? Prosperidade. O Filho de Deus é próspero. E aí a pergunta que eu te faço: é prosperidade no sentido financeiro ou de saúde? Não, absolutamente não. É prosperidade no sentido de felicidade eterna com Cristo. E você sabe que é verdade. É possível ser muito feliz na vida tendo pouco ou quase nada. E é possível ser muito infeliz tendo muito, dormindo em colchão de dinheiro. É possível ser feliz num quarto de hospital. É possível ser feliz numa UTI de um hospital, como também é possível ser muito infeliz gozando da mais plena saúde. Tem gente que é tão miserável que só tem saúde, ou que só tem dinheiro e mais nada, porque se não tem Cristo, ele não tem nada. Prosperidade, que o salmista diz, é algo profundo. Prosperidade, queridos, é ser útil às pessoas e a Deus. Prosperidade não é a gente ter mais, é a gente ter para doar mais. Olha que interessante. Árvore, pense na figura de uma árvore que ele está usando aqui. Árvore dá sombra, mas quem usufrui da sombra não é a árvore, são outras pessoas. Árvore, ela dá alimento, fruto. Só que o fruto da árvore não é para ela mesma, é para alimentar os outros. Árvore, algumas delas, podem ser fonte de cura por meio de medicamentos, de chás, as suas folhas. E não é para ela mesma, é para os outros. Deus nos compara uma pessoa feliz a uma árvore, que dá seu fruto na estação certa, que as suas folhas não murcham, e tudo que ela fizer prosperará como ele termina. E isso significa que quanto mais fizermos para o próximo, mais Deus nos faz prosperar para nos permitir fazer mais. Por isso Deus nos dá saúde, finanças, mas acima de tudo, felicidade. E a recompensa para o ímpio, para aquele que não busca felicidade em Deus e muito menos em satisfazer a felicidade do próximo. Ele fala no verso 4: não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Palha aqui é aquela palha literalmente que não serve para nada, aquela palha toda triturada, que é inútil, não serve nem como esterco para a terra. É aquela palha, quando se usa numa peneira para separar os grãos do arroz, do trigo, e aquela palha é soprada e ela vai embora. Não serve para alimento, não serve para ser utilizada em outra coisa, aquela palha simplesmente só serve para ser jogada fora. Os ímpios, que só buscam a felicidade no aqui e agora, eles são como a palha que o vento dispersa, ou seja, na eternidade, só será lamento e sofrimento para eles. Quem diz isso? Versículo 5 do Salmo da Felicidade, o Salmo 1.
Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Haverá um julgamento para todos. Queridos, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Os ímpios, no julgamento, eles têm as suas obras escritas num livro. Os salvos têm o nome escrito no livro. Os ímpios têm suas obras escritas no livro. Os salvos têm o nome escrito no livro. Observe que diferença linda Deus nos mostra nesse texto. Deus só se lembra dos pecados deles, porque dos nossos não, pois ele mesmo fez questão de apagá-los eternamente e disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas o ímpio que não se arrependeu, que busca a felicidade só nessa terra, todas as suas obras serão lançadas contra ele no grande trono branco, no julgamento final. No céu não existirão ímpios, mas apenas os salvos pelo sangue de Jesus. Ore para que você seja um desse. Ore para que você permaneça sendo um desse. Clame por isso todas as vezes quando você orar. Não é à toa que Jesus ensinou na oração dominical do Pai Nosso que, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação. E ele termina no verso 6, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. A recompensa para todos nessa terra, seja a eternidade com Cristo no céu, ou o sofrimento eterno sem Ele no inferno. Com Ele, a felicidade. E aqui nesse salmo, ele conta o segredo disso. Sem Ele, só há tragédias, e o salmo também nos mostra como fugir delas. Tudo isso é possível se fizermos em oração. É isso que eu te convido, a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça e a orarmos a Deus, pensando no Salmo 1, pensando na mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse salmo, Pai, que continua tão atual, como se o Senhor tivesse acabado de escrevê-lo e dado de presente a todos nós. Nós almejamos, ó Deus, a felicidade, mas a felicidade eterna na tua presença, a felicidade de pessoas que amamos e que enfrentam dificuldades. Almejamos, ó Deus, a felicidade desse mundo caído e por isso, Deus, nós oramos, por isso nós clamamos e por isso, Deus, nós agradecemos pelos momentos de felicidade, por essa paz de espírito, por esse estado de espírito que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por nos amar tanto. Obrigado por nos querer, Deus, sempre no bom caminho. E por isso, o Senhor nos adverte dos perigos de andarmos contra a sua vontade, mas também nos motiva, mostrando a Deus como é bom viver na tua presença. Como é bom, Deus, experimentar da tua palavra, da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos assim. Ajuda-nos, Deus, a meditarmos na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos a Bíblia como prioridade na nossa vida, a nos alimentarmos dela, Deus, e passar o dia ruminando nessa palavra, pensando na sua palavra, ó Deus, para que o Senhor faça prosperar os nossos caminhos e daqueles que o Senhor coloca diante de nós. Obrigado por esse tempo especial, pelas orações que aqui foram feitas. Obrigado, Deus, por cada pessoa que será alcançada por esse culto feito e preparado com muito amor pelo Senhor, aí na eternidade, dado de presente a todos nós. Que a sua palavra, Deus, alcance nossos corações, nos motive a orar e nos ensine, Deus, a orar, pois de fato nós não sabemos nem como orar, mas graças ao Senhor, que o seu Espírito nos convence, o seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa felicidade plena na tua presença. E aquele, ó Deus, que ainda não tem esse privilégio, que o Senhor incomode esse coração e que o Senhor o convide a um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo Salmo 1. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida preciosa que conosco ora nesse momento. E assim nós oramos,
Em nome de Jesus. Amém.